disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, ó, restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Verso 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Não pode sentar. Louvado seja Deus. Eu costumo toda vez fazer uma oração. O irmão já orou, graças a Deus, mas vou orar mais outra vez. Amém? Senhor meu Deus, meu Pai, Todo-Poderoso, dando graças, paz ao teu nome, pela semana passada, e o privilégio de estar aqui, ó Deus, atrás do teu servo. Deus maravilhoso, te pedimos a tua graça, a tua misericórdia. Deus maravilhoso, vai abençoando o meu Senhor, o teu servo Vladimir, a sua família aqui, ó Deus, vai dando paz, ó Deus, oportunidade de vitória, Senhor, de salvação, meu Pai. Para que assim, meu Pai, fale esta noite no coração de cada um, meu Senhor, para que, ó Pai, cada um venha entender, ó Pai, as tuas maravilhas, a tua grandeza, ó Pai, porque, ó Pai, venha entender por que tu morreste, meu Senhor, na cruz do Calvário, Senhor. Que a tua graça esta noite esteja aqui, ó Pai, nesse lar, ó Pai. Que cada um, ó Pai, venha receber vitória da tua parte, através da tua palavra. É isso que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Então aqui a palavra do Senhor Jesus, no livro de Lucas, né? Fala de um homem que não ainda conhecia Jesus. E quando não conhecemos Jesus, há uma tendência de nós fazer aquilo que nós queremos, aquilo que nós achamos que é certo aos nossos olhos. Isso quando não conhecemos Jesus. E aqui fala sobre um homem que não conhecia Jesus, um homem, né, chamado Zaqueu. Agora, o que eu vejo nesse homem, um desejo de muita vontade. Vontade de quê? De conhecer a Jesus. E quando o ser humano ele dá aquele desejo de conhecer Jesus, então Jesus se agrada parar, né, e ver essa pessoa. Porque vê o coração, o desejo que a pessoa sentiu realmente de conhecer Jesus. Louvado seja Deus. Zaqueu, houve um arrependimento sobre o seu coração. Eu queria dizer que há duas coisas que deve sempre haver em nossa vida: o confessamento e o arrependimento. Porque nós estamos sujeitos todo dia a pecar. Então todo dia nós temos que se arrepender. Né? Tem que se arrepender. E todo dia nós temos que confessar. Confessar o quê? Confessar ao Senhor que somos falhos, somos imperfeitos, né? Somos pecadores, né? Somos sujeitos de pecado. Porque se nós dizer que não somos sujeitos de pecado, nós estaríamos mentindo. Né? Daí 1 João diz que nós somos pecadores. Agora somos pecadores remidos pelo sangue do Cordeiro. Louvado seja Deus. Então não podemos dizer que não somos pecadores. Né? Nós somos sujeitos, né, a pecar. Mas a Bíblia diz que se nós pecamos, nós teremos um advogado, a qual nós buscamos a Ele e Ele nos perdoa. Isso não quer dizer que por esse motivo nós devemos estar pecando. Não. Mas devemos sempre confessando as nossas falhas ao Senhor. Porque nós somos sujeitos a isso, né? Ao pecado. Mas louvado seja Deus. E aqui esse homem, Zaqueu, ele chegou para Jesus e disse que queria conhecer, né, Jesus. Né? Queria conhecer Jesus. Procurou ver quem era Jesus. Né? Mas só que onde Jesus estava uma grande multidão. Isso impedia de Zaqueu ver Jesus. Mas ele fez um sacrifício. Né?
Muitas vezes para a gente chegar a Jesus, nós temos que fazer algum sacrifício. Porque a veia é tanta barreira que vem. Se a gente não fazer o sacrifício, não fazer uma forcinha, não consegue chegar a Ele. Louvado seja Deus. E com Zaqueu não foi diferente. Zaqueu ele se forçou para ver quem era Jesus. E no momento que ele se forçou, teve um desejo e se forçou, Jesus já conhecia o seu desejo, o seu coração. Então ele disse, hoje haverá salvação nessa casa. Aleluia. Então é por isso que em todo tempo que a pessoa confessa que Jesus é o Salvador, que Jesus veio e morreu para nos salvar. Quando nós pensamos isso, confessamos isso, Ele está pronto para nos salvar. Porque Jesus Cristo, Ele não veio para aquele que é bonito, nem para aquele que é feio, não. Nem aquele que é preto, nem para aquele que é branco. Jesus veio para todos. Mas nem todos aceitaram a sua palavra. Louvado seja Deus. Jesus ele não faz acepção de pessoa. Louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer que Jesus ele ama o pecador. Você está vendo? Ele ama o pecador. Agora tem um detalhe. Ele aborrece o pecado. Louvado seja Deus. Então é o pecado que afasta o homem de Deus. Louvado seja Deus. Lá em Mateus a gente vê isso, né? E quando o homem peca, então ele se distancia de Deus. Ou quando desobedece a Deus. A gente vê que Jonas, estava lendo o livro de Jonas essa semana, eu estava mais pegado nele, mas não foi nele. O livro de Jonas, quando Deus convidou Jonas para ir a Nínive para pegar a sua palavra, então o que aconteceu? Então, Jonathan, ele desobedeceu. E no momento que ele desobedeceu, ele procurou distanciar de Deus. Ele mudou o caminho, desobedecendo a Deus. Então, é dessa forma. Toda vez que o ser humano ele peca contra o Senhor, então ele só procura distanciar de Deus. E isso aconteceu no começo, quando Eva e Adão, duas pessoas que não tinham pecado, eram justos para com Deus, guiados por Deus, e no momento que eles pecaram, tocando um fruto que não era para tocar, porque se tocasse, ficava conhecendo o bem e o mal. E então, no momento que ele tocou naquele fruto e caiu em pecado, então o que aconteceu? Eles já começaram a distanciar de Deus, eles começaram a se esconder do Senhor. Por quê? Por causa do pecado. Porque o pecado não se dá com Deus. Louvado seja Deus. Deus é luz e o pecado faz parte das trevas. Então a luz não se dá com o pecado. Para aceitar a luz, então o pecado ele começa a sair. Quando nós aceitamos Jesus, e a luz começa a entrar em nossa vida. E nós começamos a ter o conhecimento. E Jesus começa fazendo a limpeza. Então o pecado ele vai saindo porque não se dá com a luz. Louvado seja Deus. Aleluia. Aqui no final dessa mensagem, se eu fosse repetir várias vezes o que o versículo 10 ele diz, já seria uma mensagem. Porque diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Se eu dissesse várias vezes, já seria uma pregação. Porque Jesus ele não veio por acaso. Ele veio porque todos nós estávamos necessitados de salvação. A Bíblia diz que nós estávamos desgarrados, como ovelha que não tinha pastor. E então Jesus veio com um plano de salvação para que nós tivéssemos a oportunidade de chegar a Ele outra vez. Louvado seja Deus. Então a salvação é através de Jesus. A Bíblia vai dizer que sem salvação ninguém entra no céu. Aleluia, Jesus. Porque só Jesus Cristo morreu para que nós tivéssemos essa oportunidade de um dia chegar
face a face a um lugar ao qual Ele preparou para cada um de nós. Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso em nossa vida. Quando nós começamos a temer ao Senhor, aí a gente começa a entender o que Deus tem para nós. Sempre eu falo um pouco de Jó, porque a história de Jó é uma história bonita. E Jó é um homem muito obediente a Deus. E você sabe que quando uma pessoa procura obedecer a Deus de verdade, a irmã falou aqui, sempre haveria um preço, né, para a gente pagar. E Jó, como era muito fiel a Deus, além de fiel, rico, era o mais rico do Oriente, a Bíblia vai dizer. Então, veja que ele pagou um preço por isso. Não porque ele merecia, mas porque Satanás acusou ele. Acusou dizendo que só obedecia a Deus porque tudo Deus dava a ele. Né? Dava riqueza, era um homem muito rico. A Bíblia vai dizer que Jó tinha 3 filhos e 3 filhas. A Bíblia vai dizer que Jó tinha 7.000 ovelhas, tinha 3.000 camelos. Né? A Bíblia vai dizer que Jó ele tinha 500 juntas de boi e 500 jumentas. E tinha vários servos ao seu favor, né? Que ele servia, né? Então, dá para ver que Jó era um homem muito rico. E por esse motivo, o inimigo não suportou, vendo a obediência de Jó e a sua riqueza. Então, lhe acusou. E Deus conhecia Jó, porque Deus nos conhece até os cabelos da nossa cabeça, a Bíblia diz. Então, conhecia Jó. Sabia que Jó jamais ia pecar contra Deus. Então Deus disse, o inimigo disse, pele com pele, e tudo que o homem tem, também dá tudo para o outro. Falando com Deus, né? E Deus disse, já foi, toca. Toca na vida dele, a senhora não vai tirar a vida dele. Toca na pele dele, a senhora não vai tirar a vida dele. Então, do jeito que Deus disse, do jeito que aconteceu. Não aconteceu nem mais nem menos. E Jó não pecou contra Deus. Jó provou realmente que era fiel. Aí muitas vezes fica imaginando, pensando assim, mas Jó era um homem como nós, e Jó suportou tudo isso, e Jó não blasfemou, e Jó foi uma bênção. Aí muitas vezes eu fico pensando assim, mas isso tudo aconteceu dessa forma, né? Porque Deus, foi Deus que estava no negócio. Deus que estava na vida de Jó. Nós não fazemos nada se Deus não estiver no barco. Louvado seja Deus. Todos os irmãos estão aqui não, mas teve um tempo lá na igreja lá, é um time muito pequenininho. Não é para me exaltar não, é para agradecimento no nome do Senhor. Aleluia! Como eu estou dizendo, que Deus, a gente só faz alguma coisa porque Deus age. Se Deus não agir, nada nós fazemos. É como a história de Jó. Jó contou tudo isso, não foi porque era o tal não. Foi porque Deus, era plano de Deus que assim acontecesse. Então uma vez, terminou um culto lá na igreja lá, a mulher se lembra, eu não sei quem estava nesse tempo não. Terminou um culto lá na igreja lá, não é tempo do irmão aqui não. Aí tem um irmão que ele tomava muita cachaça, veja só. E quando terminou o culto estava lá, não apareceu de jeito nenhum. Mas quando terminou o culto, que eu estava para fechar a porta, que todo mundo já estava fora, só estava eu para sair. Aí o irmão apareceu, irmão carnal, né? Ele apareceu. Estava daquele jeito, biagado, com uma feição diferente, com a feição mesmo do bicho, né? Porque quando eu estava dessa forma, não estava na feição dele não, e ele não estava não. Aí chegou na porta da igreja, na hora que eu ia fechar a porta, disse, com uma faca desse tamanho assim, ó.
Aí, ferrujada a faca. E os irmãos que nesse tempo, eles se lembram disso. Aí assim, vou chamar o Bastião, né? O meu apelido, né? O meu José Débora. Aí disse, Bastião, por que terra de mim, hein? Ele disse, por que terra de mim, hein? Aí, eu como aqui, e ele como aqui. Não dava mais de 1 metro. E a faca mais ou menos aqui, bem perto do meu gogó. E terminou o culto naquela hora. Quer dizer, se não fosse Deus nesse momento, eu tenho certeza que fosse por mim mesmo, eu iria dar um passo para trás, ia pegar uma cadeira e ia agir de uma forma qualquer, né? Não, mas do jeito que eu estava, né? Fiquei suspenso assim, e ele, com aquela palavra repetindo, por que terra de mim, hein? Por que terra de mim? Bem pertinho, dava uns 2 para meu aqui, meu gogó. E eu fiquei só assim, repreendendo no coração, né? Em nome de Jesus, repreendendo, assim, sem, só no coração, né? Sem falar. E também não ficava ruim dele não, né? Ficava assim, só repreendendo. E ele com aquela conversa uma contada, né? Dizendo por que terra de mim, por que terra de mim. Aí quando penso que não tempo para nada, ele baixou a faca e saiu para fora. Aí eu fechei a porta, aí pronto, acabou tudo. Aí quem viu essa cena podia dizer assim, mas rapaz, Zé Velho não. Se fosse depender de mim, eu tinha armado, né? Eu tinha armado. Mas não foi eu, foi Deus na minha vida. Então é isso que eu estou dizendo. Aleluia! Tudo que a gente faz não é porque nós queremos, não é porque a gente é o tal, não. É Deus que age na vida de nós, né? Então quando você vê a história de um profeta, de um discípulo que foi coisa grande, né? A gente fica imaginando assim, mas rapaz, e era homem igual a gente e aconteceu dessa forma. Será que a gente não acontece com a gente? Não, pode acontecer. Depende se no momento Deus agir em nossa vida. Porque se Deus agir, a gente faz coisa grande. O próprio Jesus, ele falou, se tu tiver fé, tu pode transportar esse monte de um lado para o outro. Aleluia! E quem disse foi Jesus Cristo, não foi homem algum, foi Jesus Cristo que disse. Então, tudo que nós fazemos, né, de grandeza, né, para Deus, então é porque Deus age em nossa vida. Porque se for de nós, nada nós podemos fazer. Quantas vezes nós não imaginamos e pedimos, né, a Deus para salvar nossas famílias? Você já quantas vezes o irmão me pediu para que Deus, né, abrisse a mente da sua família e para que tivesse um conhecimento mais profundo e se salvasse? Né? Quantas vezes ele não já pediu, tenho certeza. Né? Pelo gosto dele, já tinha gente salva, além dele. Mas Deus ainda não agiu. Mas também, para Deus, nada é tarde, né? Para tudo tem o seu tempo certo. Louvado seja Deus. Deus nunca tarda, Deus sempre chega na hora certa. Louvado seja Deus. Então, a palavra do Senhor, ela é uma semente. A Bíblia diz isso. Uma semente, o qual nós semeamos. E na hora certa, ela pode nascer essa semente. Aleluia! Para que possa dar fruto. Louvado seja Deus. Então, essa é a nossa obrigação. É pegar, é mostrar, né, o que Deus tem para cada um de nós. Louvado seja Deus. Agora, a obra quem faz não é nós. A obra quem faz é o Espírito Santo do Senhor. A Bíblia vai dizer que nem por força, nem por violência, mas pelo poder do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Tá vendo? Então, se dependesse de mim, hoje, eu pedi muito a Deus para que salvasse vida aqui. Dependesse de mim. Né? Mas, se depender de Deus, isso pode acontecer. Mas só de mim não depende. Mas se o Senhor quiser, né? Se o Senhor quiser quebrantar os corações e realmente dar plano de salvação aos necessitados, isso pode acontecer. Louvado seja Deus. Então, a palavra do Senhor, né, nós temos a obrigação de mostrar, de pegar e mostrar por que o Senhor, ele morreu. Jesus Cristo, ele não morreu à toa. Não morreu em vão. Não, ele morreu com propósito. Propósito, qual esse? De nos salvar. E um dia ter a oportunidade de subir ao céu. Que a Bíblia vai dizer que um dia, né, para aquele que subir, vai ser um momento de alegria, de gozo, né? E para aquele que fica, diz que é um momento de tristeza. É o contrário, né?
É um momento de tristeza e de sofrimento. Sofrimento a qual nunca vai ter fim. É a Bíblia que relata. E se eu creio na Bíblia, então eu creio na palavra do Senhor. Porque sem a palavra a gente não vai ter o conhecimento. Porque o próprio Jesus Cristo, ele disse, eu sou a palavra. Louvado seja Deus. E ele diz assim, conhecei a palavra e a palavra vos libertará. Né? Conhecei a verdade e a palavra. E a palavra vos libertará. Então é a palavra que liberta. Louvado seja Deus. Através, né, do conhecimento, quando nós começamos a entender aquilo que ela está falando em nosso coração. Louvado seja Deus. Uma vez a gente teve um encontro, um homem teve um encontro com Jesus, um homem muito, né, estudioso, chamado Nicodemos, entendia da lei, mas quando Jesus estava falando a sua palavra e fazendo alguns milagres, então esse Nicodemo, ele ficou admirado. E dizendo, esse homem só pode vir de Deus. E fazer umas coisas dessas. Então Jesus disse para ele, não importa aquilo que eu estou fazendo. O que importa é vós nascer de novo. Aí pronto. Aí Nicodemo, ele ficou todo embaraçado, sem saber o que Jesus estava falando. Então Jesus disse assim, ele disse, como é que pode isso? Nascer de novo. Eu vou nascer no ventre da minha mãe? E Jesus disse, aquele que nasce da carne é carne. E aquele que nasce do Espírito é Espírito. Não importa é vos nascer de novo. Você está vendo? Então se a gente observar, há dois nascimentos. O nascimento da carne, quando nós nascemos da nossa mãe, dos nossos pais, né? Vai ter uma vida carnalmente. E há o nascimento do Espírito Santo. Quando o cara nasce do Espírito, então aí ele vai praticar e acreditar nas coisas de Deus. E praticar, né? E andar naquilo que o Espírito vai ensinar. Louvado seja Deus. No dia que eu me converti, eu não estava nem imaginando de me converter. Como o culto teve lá em casa. Aí quando terminou o culto, eu comecei. Agora eu ajudava muito, né? Eu não era crente não, mas eu ajudava. Eu tava a cadeira para fora, tava a cadeira para dentro. Esse negócio não. Aí quando terminou o culto, nessa noite a mulher estava mais dando um nome para se batizar. Aí então um negócio no meu coração assim, sabe? Um negócio assim, aí eu digo, eu também quero ser crente. Aleluia. De uma hora para outra, eu também quero ser crente. Aí naquele momento que eu disse isso, aí entrou um bocado de coisa no meu coração, um bocado de pensamento, mas dizendo assim, ó. Eu não tenho muito vício não, mas eu tenho um vício muito de jogar, né? Todo tipo de jogo eu jogava. Aí entrou aquele pensamento, dizendo assim, pronto, agora você não vai fazer isso, nem aquilo, nem aquilo, nem aquilo. Ó, tá vendo? Quer dizer, foi o Espírito Santo, já dizendo aquilo que eu não podia mais fazer. Entendeu? Na mesma hora assim, na mesma hora. E eu não estava nem imaginando de me converter nesse dia. Só que ele não estava imaginando não. Então o Espírito Santo convenceu naquela noite e eu cheguei, de uma hora para outra, aceitei, né? Na hora que eu aceitei, veio aquele rebuliço, com essa imaginação, né? Acusando que eu não podia fazer as coisas que eu praticava, né? Não podia mais fazer. Então, realmente, com a confirmação que foi uma chamada de Deus, né? O Espírito Santo realmente que convenceu. Porque se o Espírito Santo não convencer, homem algum convence ninguém. Louvado seja Deus. Mas a palavra de Deus, ela é santa e é poderosa. Aleluia. Ela pode todas as coisas. Louvado seja Deus. Só basta você crer e dar crédito na palavra do Senhor. Porque essa palavra, a Bíblia vai dizer que essa palavra ela tem poder. Louvado seja Deus. A Bíblia diz, se tu crê, tu vê a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que o homem sem Deus, ele é como se fosse um cego. Como um cego? Porque não enxerga, né? Não enxerga. Porque cego é aquele que não enxerga, né? Eu tenho um irmão que quando eu me converti, eu falava para ele do Evangelho e ele dizia assim, aí só entendia o contrário, entendeu?
Eu disse, mas rapaz, é assim, assim, assim. Isso é conversa, rapaz, isso é conversa. Ele dizia, agora fulano ali, um cavalheiro que tomava muita cachaça. Ele dizia, agora fulano ali, eu não estava Zé Abílio, não sei o que quer ser. Agora Zé Abílio sim, ele tinha umas conversas, que Zé Abílio cantava música e trancou, entendeu? Aí dizia, agora Zé Abílio ele tinha umas conversas que aqui é verdadeira. Eu digo, tá vendo aí como é que é o negócio? Eu falando do Evangelho, né? Do poder de Deus, ele não acreditava. Ele acreditando em umas histórias que não tinha nada que a ver, umas histórias mentirosas, porque eu gostava muito de contar essa história, e ele acreditava nisso, tá vendo? Então, isso prova que o homem sem Deus, né? Ele não tem entendimento, né? O homem sem Deus, ele é como se fosse uma pessoa realmente que não enxerga, né? Que não enxerga. Louvado seja Deus. Mas quando ele começa a confessar, né, realmente que precisa de Jesus e depende de Jesus, Jesus ele não é nada, quando ele começa a imaginar isso, aí Deus começa a mostrar aquele conhecimento que ele ainda não tinha. Deus começa a mostrar. Louvado seja Deus. Então a palavra de Deus é maravilhosa em nossa vida. A palavra de Deus, ela é tudo que você imaginar de bom. A palavra vai dizer que é alimento para a nossa vida. Né? Jesus Cristo assim, eu sou o pão vivo que desci do céu, eu sou a água viva, tá vendo? Então, tudo de bom que você imaginar, Jesus Cristo ele veio representando, para que nós aceitássemos e pudéssemos desfrutar dessa bondade que ele representava. Louvado seja Deus. Então, o nosso Deus ele é fiel em nossa vida. Louvado seja Deus. E eu quero agradecer a Deus, né? Porque o Senhor me deu só até aqui. E que Deus possa nos abençoar e dar vitória ao nosso irmão Valdemir, né? Com a sua família assim aceitando, talvez um dia ou talvez hoje, né? Se assim entendeu e se Deus tocou no coração, não deixe para amanhã. Porque a palavra de Deus ela é maravilhosa. Quem aceita Jesus não vai se arrepender, porque está aceitando o Salvador de nossa vida. Está aceitando aquele que morreu, aquele que pagou o preço, e o preço foi o sangue derramado na cruz do Calvário. A gente vê a história de dois ladrões que estavam lá, dois malfeitores, na cruz do Calvário. E você vê que ali, Jesus estava no meio, e de um lado e outro. E Jesus não devia nada, mas estava ali também para pagar um preço. Que preço foi esse? E foi o sangue que foi derramado por nós. E então os dois ladrões, um de um lado dizia assim, tu disse que é rei, filho de Deus, então salva nós e a ti mesmo. Um afirmava dessa forma. E o outro, por ali meio desconfiado, dizia assim, Senhor. Daí um dizia assim, tu não sabe o que é que diz. Nós estamos aqui porque nós merecemos. Mas isso aí não, isso aí está inocente. Um dos dias com Jesus, né? Então ele falou assim, Senhor, um dizia assim, Senhor, tem misericórdia de mim. E Jesus disse assim, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Você está vendo? Então a salvação não está longe, a salvação está perto. A salvação é no momento que a pessoa abre a boca e confessa que precisa de Jesus. Louvado seja Deus. E naquele momento, o ladrão, ele foi salvo. Porque ele disse, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Louvado seja Deus. E um foi salvo. E o outro, o cara da bafema, né? Estava bafemando, esse não foi salvo. Tá vendo? Então, quando a pessoa confessa, esse é o ponto chave. Confessar. Quando confessa, Jesus ele abraça. Louvado seja Deus. Jesus ele recebe. Assim como recebeu Zaqueu. Né? Recebeu Zaqueu em sua casa e o bafemador ficaram bafemando. Quem é esse? Né? Que entrou na casa de um pecador. Né? Porque tinha entrado na casa de Zaqueu. Mas Jesus disse, sou filho do homem, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Que era nós que estávamos perdidos, né? E ele veio para nos buscar, para nos resgatar.
por amassar o pecado. Louvado seja Deus. E que Deus possa abençoar. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aqui tá, porque tá na câmera, depois eu vou olhando. Se for 11h30, o ano tá passando. Graças a Deus, né, igreja? Na história que o nosso irmão leu e trouxe para nós, tem uma interrogação que todos perceberam. O que é que impede de se chegar a Jesus? A multidão, a altura, ele era de pequena estatura, e ele venceu todas essas coisas e se encontrou com Jesus. É necessário se esforçar. Então passa a ser uma nova criatura. Amém? Nosso irmão Severino Alexandre ora encerrando o culto. E logo em seguida nosso irmão Valdemir faz as considerações finais. Amém? Cada mais irmão com a graça e a paz no Senhor Jesus. Ainda quero trazer uma palavrazinha através do versículo 10. Nós não podemos se confundir, não. Tem muitos que dizem, eu já fiz tanta coisa errada, eu já fiz tudo isso e mais, só Deus para me perdoar. Mas a palavra diz, ele não deixa ninguém confuso. O Filho do Homem vem buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia. Então nós está perdido porque ele está na direção de salvar, está na direção de libertar, está na direção de levar para o céu. E cada um bote isso no seu coração e saiba que Deus é Deus. Ele não morreu por acaso, ele morreu por amor do pecador. Amém? Oramos. Deus de Deus, esperamos glorioso, eterno Pai. Como foi bom, meu Deus, que nós está aqui, meu Deus, na direção do Teu Espírito Santo, ouvindo, meu Deus, a Tua palavra, coisa maravilhosa, Pai, aprendendo de Ti, meu Deus. Oh, Pai amado, Tu sabe, meu Deus, nós precisamos de Ti. E precisamos estar aqui, meu Deus, para Te louvar, Te adorar, Te glorificar, de Espírito e em verdade. Abençoa cada um que aqui chegou. Obrigado, meu Deus, pelo Teu servo trazer uma palavra maravilhosa, uma palavra, meu Deus, de unção nos nossos corações. Possamos sair daqui cheio, meu Deus, da Tua bênção, da Tua palavra, do Teu amor, da Tua misericórdia, porque Tu és misericordioso. E assim, Pai, eu quero Te agradecer, meu Deus, mais uma vez estar aqui hoje, na noite de hoje, meu Deus, porque Tu és fiel e poderoso e nos ajuda em tudo. Abençoe este lar, esta família, abençoe Teu servo, meu Deus, que aqui, meu Deus, está numa